Quem tá chegando aqui agora, tem alguém aqui que tá chegando pela primeira vez? Me conta aqui para eu saber, tá bom? Eu sei que tem algumas mentoradas minhas aqui também. Eu sou a Paula Abreu, sou terapeuta sistêmica. E todas as terças-feiras, às 7h17, nós fazemos a leitura de um capítulo desse livro aqui, ó. Mulheres que Correm com os Lobos, ok? E nele, nós falamos muito. Nós trazemos uma abordagem, né? Não só teórica, mas para entender quando a mulher se torna, né, maior do que a dor da traição, ela consegue se despertar, né? Ela consegue transbordar, ela consegue sim se tornar numa essência em mulher. Bom dia, Alencar, tudo bem contigo? Marido da Marina T7, seja muito bem-vindo, viu? Então, todas as terças-feiras é sobre isso que nós falamos aqui, tá? Com esse olhar de como é possível a gente se tornar, sim, maior do que a dor da traição para conquistar tudo aquilo que a gente quer para nossa vida. Então esse conto ele é muito rico, eu recomendaria ele para todas as mulheres, né? Muitas alunas, muitas mentoradas minhas aqui já têm esse livro, mas mesmo que você não tenha, não tem problema, porque eu faço um resumão do conto, né? E depois a gente vai destrinchando partinha por partinha desse conto, dentro da nossa realidade, dentro das nossas práticas, e eu gostaria que a nossa aula de hoje fosse bem interativa, tá bom? Eu vou trazendo aqui para vocês e vocês também vão falando aí para mim como tudo funciona do lado daí, combinado? Então hoje nós estamos no capítulo 8 e ele fala sobre a identificação de armadilhas e arapucas e iscas. Como é que é? Peraí, gente, nem eu tô entendendo mais. Aqui, ó. A identificação de armadilhas, arapucas e iscas envenenadas, né? Eu coloquei aqui o tema da nossa live de hoje. Quem não se torna maior que a dor da traição, cai em armadilhas. E são várias armadilhas. Eu coloquei aqui pelo menos umas 8 armadilhas que a gente acaba caindo quando a gente não está nessa postura de se tornar maior que a dor da traição. E a Clarissa, ela traz aqui pra gente uma introdução que chama Mulher Braba. E eu quero ler um pedacinho pra vocês. Ela fala assim, ó. A mulher braba é aquela que um dia viveu num estado psíquico natural, ou seja, em perfeito estado selvagem, e que depois se tornou cativa de algumas reviravoltas dos acontecimentos passados, assim a ser excessivamente domesticada e amortecida nos seus instintos próprios. Quando essa mulher tem a oportunidade de voltar à sua natureza selvagem original, quase sempre ela é vítima de todas as armadilhas e venenos. Como seus ciclos e seus sistemas de proteção foram manipulados, ela corre riscos naquele que costuma ser o seu estado selvagem natural. Já não mais alerta e desconfiada, ela se torna presa fácil. É sobre isso que a gente vai falar aqui um pouquinho. Toda vez que a mulher sai desse estágio, então esvazinha a xícara aí, gente. Temos 2 acordos básicos aqui. O primeiro é esvaziar a xícara dos seus julgamentos e das suas críticas. E o segundo são esses coraçõezinhos que estão aqui bem do seu lado direito, que você vai clicando e eu entendo que esse conteúdo está sendo bom para você, né? Que ele tem uma relevância para você e quando você vai apertando ele vai chamando mais e mais mulheres para ter acesso a esse conhecimento também de forma gratuita, tá? Então olha que interessante que ela fala aqui, né, gente? Que quando a gente se desperta, quando a gente por muito tempo ficou em cativeiro, e depois a gente quer ir para essa mulher selvagem, que acredito que é um processo que muitas de nós vivemos, nós acabamos nos tornando presa fácil demais. Por causa dessas armadilhas que a gente cai sem saber. E é sobre algumas dessas armadilhas que eu quero falar aqui com vocês no nosso encontro de hoje, tá bom? Espera só um pouquinho, gente. Deixa eu ver um negócio aqui. Tá, ok, vamos lá. Então eu vou ler aqui para vocês um resumo que eu fiz do conto, porque esse conto é bem grande. E depois a gente faz as considerações, ok? Bom dia, Jojo. Tudo bem, lindona? Bom dia, Ilza. Sejam todas bem-vindas. O conto que eu trago para vocês é dos Sapatinhos Vermelhos. Então, se preparem, tá? É um conto profundo e para mulheres adultas, ok? Então, vamos lá. Era uma vez uma pequena órfã, muito pobre financeiramente, que estava lutando pela sua sobrevivência. Ela juntava a todo custo retalhos e tecidos para criar um par de sapatinhos vermelhos. Um certo dia, normal ali, caminhando pela floresta, ela se depara com uma carruagem toda dourada, que reluzia, né, ela dizia. E dentro estava uma senhora idosa, rica, que se propõe a ajudá-la. E a menina órfã, sem escolhas e sozinha,
aceita o convite de ir morar na casa dessa senhora. Quando ela entra lá na carruagem, né? Quando ela chega na casa dessa senhora, nessa casa muito bonita, ela percebe que existem muitas regras lá. E a primeira coisa que a órfã recebe são roupas novas, sapatos novos. Mas ela só pode falar quando solicitado. Ela nunca pode dizer, ela só pode abrir a boca, ela só pode se pronunciar quando lhe é solicitado. E logo ela pergunta: onde estão os meus sapatinhos vermelhos que eu gostava tanto? E a senhora diz que os queimou, né? E logo ela lhe deu novos sapatos pretos, pois eles eram ridículos, dizia a senhora, que os sapatinhos vermelhos que ela tinha feito de retalhos eram sapatos ridículos, e por isso deu para ela novos sapatos, só que agora sapatos pretos. E ela ficou extremamente chateada. O tempo foi passando, né? O tempo foi passando e chegou o momento da menina órfã ser crismada pela senhora. E essa senhora a leva num sapateiro da cidade para escolher os seus sapatos do crisma. E ela vê na prateleira um par de sapatos vermelhos, brilhantes como uma maçã. E eles a chamavam muito a atenção. Ela era totalmente atraída por aqueles sapatos vermelhos de verniz que estavam nas prateleiras do sapateiro. A senhora idosa, que enxergava pouco, não conseguiu perceber a cor dos sapatos. Pagou e levou o sapato para a menina órfã. Chegando na igreja, né, pulando de alegria, a menina órfã não conseguia se atentar à missa. E todos na igreja só falavam desses sapatos vermelhos que eram escandalosos. A senhora recebeu as críticas, né, dos sapatos vermelhos. Brigou com a órfã e colocou os sapatos em cima de uma prateleira. Foi isso que ela fez. Mas a menina era tão apaixonada por aqueles sapatos vermelhos que ela voltou a usar aqueles sapatos. E como a senhora não enxergava muito bem, então ela não percebeu de novo que a menina estava ali com os sapatos. Outro dia, na porta da igreja, ao entrar com os sapatos vermelhos, ela encontra com um soldado de barba ruiva e uma tipóia no braço. Ele pede permissão para tirar pó do sapato da menina órfã, aquele sapato vermelho reluzente. E ela sente cócegas nos pés. E ele diz: que belas sapatilhas. Depois disso, os sapatos se tornaram saltitantes e ela começa a dançar sem parar, totalmente sem controle. No começo, aqueles sapatos traziam para ela muita alegria, né? Porque ela tinha perdido a alegria daqueles sapatinhos vermelhos que ela tinha de retalhos que tinham sido queimados. Então, logo quando os sapatos começam a sair e dançar, ela se sente totalmente alegre e feliz. Mas, de repente, aquilo começou a ficar sem controle. E a idosa, e junto com o cavaleiro que servia a idosa, correram atrás da menina para conseguir tirar os sapatos vermelhos dela com muito custo. A idosa pegou aqueles sapatos e guardou na prateleira lá no alto, para que ela nunca mais pegasse. O cocheiro, chamava cocheiro. Só que, né, ela insiste em colocar os sapatos novamente. Só que agora, esses sapatos estão totalmente sem controle. Ela vai até a igreja e pede ajuda ao guardião, que ao invés de ajudá-la, a amaldiçoa, dizendo que ela vai continuar com aqueles sapatos dançantes até a morte. Olha só. Então ela infringiu, né, o que a idosa tinha pedido para ela e novamente ela colocou os sapatos. E aí, aqueles sapatos vermelhos saltitantes que não paravam, ela não tinha controle. Ela queria ir para a direita, o sapato levava para a esquerda. Ela queria ir para frente, o sapato puxava ela para trás. Ela não tinha nenhum controle. Então tudo aquilo que antes parecia ser uma felicidade, né, encontrada naqueles sapatos, agora virou um desespero total. Ela corre para a floresta e busca então ajuda, né? E se depara com um carrasco na floresta, que todo mundo tinha muito medo dele. E ela pede para que ele, o carrasco, possa ajudá-lo, né? Possa ajudá-la a tirar aqueles sapatos. E ele vai lá, ele tenta e ele não consegue.
Dizia que esse carrasco tinha um machado, né? Bem assim na parede. Quando ela chegou saltitando, aquele machado começou até a pular na parede. Foi bem interessante essa parte que ela fala da história. Recomendo que todas leiam a história do começo ao fim, tá? E nesse movimento, o carrasco vai tentar ajudá-la. Então ele pega o machado e bate no sapato para estourar os cordões, né? De amarrar daqueles sapatos, para ver se aqueles sapatos conseguem sair do pé dela. E ele não consegue. Até que ela, em desespero profundo, ela pede para que o carrasco, com aquele machado, corte os seus pés. E assim ele o faz. E os pés e os sapatos continuam saltitando pela floresta. A menina seguiu pobre e agora aleijada, trabalhando como criada. Ô, gente, que conto é esse? Logo cedo, fala a verdade. Cadê suas xícaras, mulheres? Esvazinha a xícara pra gente falar sobre esse conto aqui. Como chegou, gente, essa história pra vocês? Me contem, que a gente já vai começar a falar das armadilhas. Eu quero que vocês vão me contando aqui como esse conto chega dentro de vocês. Quando eu li ele pela primeira vez, nossa, ele me trouxe assim, ele me tirou de um lugar, sabe? Ele me tirou de um lugar assim, que me levou para um outro lugar de reflexão, né? Porque ele é muito profundo e uma das armadilhas que a gente cai é justamente essa, né? É a gente acreditar nos contos de fada. Aposto que muitas de nós aqui estávamos esperando por um final feliz, que aquele carrasco, ao invés de matá-la, né, que ele pudesse arrancar os sapatinhos da menina e a menina viveu feliz para sempre e tá. Não. A primeira armadilha que uma mulher braba, né, que ficou muito tempo em cativeiro e depois quer voltar à sua selfie, a sua verdadeira essência de mulher, ela vai passar por essa armadilha, porque muitas coisas na vida dela, ela acredita que precisa ainda ser como contos de fadas. E aqui entra a nossa frustração entre a nossa expectativa e a nossa realidade. Eu esperava que a minha mãe fosse perfeita, eu esperava que o meu pai me amasse mais, eu esperava que o meu marido nunca me traísse. Então, assim, nós colocamos expectativas demais nas pessoas, né? A ponto delas não conseguirem corresponder às nossas expectativas. E aqui é o grande olhar, né? Quem é que está indo para o caminho não saudável? Sou eu que estou colocando uma expectativa maior ou a outra pessoa que não dá conta de corresponder à minha expectativa? Então, isso é muito importante que a gente já comece a olhar, inclusive dentro do nosso casamento. Quando as mulheres falam assim, Paula, eu confiei 100% nele, e eu sei que as traições nesse caso, elas são muito mais doloridas. Quando as mulheres dizem, eu não esperava isso dele, eu confiava 100% nele. Aqui nós já começamos a ter, né, esse grande problema dentro das relações, e essas mulheres adoecem muito mais rápido. Quando elas têm uma expectativa muito alta em relação ao marido, elas descobrem a traição e aí elas vão muito rápido para um buraco profundo, tá? O segundo movimento que eu trago aqui é sobre os sapatinhos feitos à mão. Na página 255, quem tá com o livro, eu vou ler um trechinho aqui que eu achei muito interessante, que ela fala sobre esse símbolo dos sapatos. Então, o símbolo dos sapatos pode ser interpretado como uma metáfora psicológica. Eles protegem e defendem o que é a nossa base, que é o quê? Os nossos pés. E aqui no livro, ela conta, inclusive, sobre essa simbologia dos sapatos, que, por exemplo, os escravos andavam descalços, né? Então, eles não tinham nada. Enquanto que aqueles que tinham sapatos, os senhores de engenho, tinham tudo. E aqui ela vai fazendo esse movimento em que a menina órfã, mesmo sendo pobre, né, financeiramente, mesmo estando em condições difíceis, ela estava sim num processo de sair do descalço, né, do não saber, para os sapatos, mesmo que era um sapato de retalho, que era um sapato que ela mesma estava fazendo. Mas quando ela estava naquele processo todo humilde, né, de buscar retalhos, de construir o seu próprio sapato, ela estava ali numa postura de paixão, ela estava ali numa postura de satisfação, ela estava muito feliz em construir aquilo. Por quê? Porque era a liberdade dela, era a criatividade dela. Só que quando ela foi, né, para a casa daquela senhora, apesar dela ter sapatos muito mais luxuosos, ela não se sentia feliz.
porque ela se sentia presa, né, por não poder se expressar, por não poder ter a sua própria liberdade. E aqui ela traz algumas comparações dessa realização que a órfã sentia em buscar os retalhos e construir seu próprio sapato, quando a gente tem uma gravidez desejada, quando as pessoas que a gente ama estão felizes, quando a gente consegue, insistindo, fazer algo que a gente queria muito e a gente consegue, quando a gente consegue olhar para a dor da traição e aquilo não me doer mais, e a gente conseguir sentir uma profunda leveza, uma profunda paz de espírito. É isso que ela representa como paixão e satisfação, né? Então, todas as vezes que essa nossa criatividade, que essa nossa liberdade é retirada de nós perdemos essa paixão e essa satisfação. Então, eu queria ouvir de vocês, né? Muitas vezes eu escuto aqui das mulheres, e isso pode ser sonho para muitas delas, que é assim. Quando elas vivenciam uma jornada, elas dizem assim: Paula, tudo que antes eu precisava pedir, chorar, me humilhar, né, para conseguir do meu marido, depois da jornada, hoje ele faz sem que eu precise dar uma palavra. Ele sabe o que ele precisa fazer. Eu não preciso mais pedir. Então, isso também traz uma grande paixão e uma grande satisfação na vida de uma mulher, né? Quando cada um assume a sua própria postura. Mas para isso é preciso que essa mulher, primeiro, esteja nesse lugar de paixão e satisfação, não em relação ao seu marido, mas sim em relação à sua própria vida, tá bom? Aí uma terceira armadilha que eu trago aqui é quando ela fala aqui pra gente da carruagem. Essa carruagem dourada que aquela senhora vem, né, para convidá-la para morar com ela, a Clarissa, que é a autora do livro, também chama de gaiola dourada. Quando a senhora oferece algo confortável, menos estressante para aquela criança, né, que ela já vivia em condições muito precárias. Porém, toda aquela carruagem, né, tinha um olhar bonito, na verdade, de um cativeiro, que era algo muito dolorido. Quantas vezes, gente, quantas vezes você, que passou pela dor da traição, acabou entrando nessa carruagem? Acabou entrando nesse cativeiro dos seus próprios pensamentos, dos seus próprios sentimentos, de não falar com ninguém, de não dizer nada para ninguém, né? De sentir mesmo estando casada, mesmo perdoando, você se sentiu dentro desse próprio cativeiro, sem poder falar com ninguém, sem conseguir falar com ninguém. Me conta aí, deixa eu saber de você, se você também passou por isso. Depois, quem tá com o livro, a gente vai para a página 257, onde a Clarissa fala um pouco sobre essa carruagem dourada. Ela fala assim, ó: o ato de subir na carruagem dourada da velha senhora, nesse ponto, é muito parecido com a entrada na gaiola dourada. Ela supostamente oferece algo mais confortável, menos estressante, mas na realidade a sua função é a de cativeiro. Ela prende de um jeito imperceptível de imediato, já que a princípio os dourados costumam ser ofuscantes. Imaginemos, portanto, que vamos descendo a estrada da nossa vida com nossos sapatos feitos por nós mesmas e somos acometidas por uma disposição de ânimo que nos diz algo como: talvez outra coisa fosse melhor, talvez algo que não fosse tão difícil, algo que consumisse menos tempo, menos energia e menos esforço. Então, além disso, né, eu queria fazer essa comparação aqui com a traição. Quantas vezes, né, nós mulheres nos prendemos nessa carruagem com a dependência emocional dos nossos maridos, achando que nós precisamos dele para sobreviver, né, precisamos dele para ser feliz. Isso é uma carruagem dourada de algo que a gente cria dentro da nossa mente. Mas também um outro olhar de que quantas vezes em processo de dor nós acabamos apelando, né, para dicas, para coisas fáceis, tudo isso para fugir daquilo que nós chamamos de difícil, né? É como se a gente estivesse buscando atalhos o tempo todo para curar essa dor. Quem aqui já fez isso? Eu, conversando com as minhas mentoradas, antes de vivenciarem a jornada, eu vi que muitas caíram
nessa ilusão, né? Parecia ser uma carruagem dourada e no fim era uma gaiola. Mulheres que compraram cursos de dicas, de frases prontas, né? Tudo isso acaba sendo uma grande armadilha, porque eu quero algo que é fácil, eu quero algo que me exige menos esforço. Então, é muito mais fácil eu ir para esse lugar do que realmente eu me prontificar a assumir parte da minha responsabilidade dentro dessa relação, de colocar minha bunda na cadeira, de estudar, de fazer a minha mudança para que depois o outro também possa fazer a mudança dele. E mais do que isso, que eu pudesse me posicionar o tempo todo agora de uma forma mais consciente, sem precisar ficar apontando o dedo, sem precisar falando que a culpa é dele, que o problema é dele, entre outras coisas. Entende? Então, muitas vezes, o que a gente está vivendo hoje, tentando fazer isso sozinha, pode ser sim uma grande armadilha. Inclusive, é mais fácil. Olha que loucura que a nossa mente faz. Mas é mais fácil eu ficar lá fuçando o celular. É mais fácil eu ficar ligando toda hora, querendo ter o controle, do que fazer o contrário. De me tornar a melhor opção, a minha melhor opção, para depois me tornar a melhor opção do meu marido. E entender que num relacionamento nós não temos controle sobre o outro e que o amor é livre. Ele fica se ele quiser. Eu fico se eu quiser. Não é porque eu tô ligando, porque eu tô procurando mensagem, porque isso ou por aquilo. Ele precisa entender de que eu sou a melhor opção para ele. Então tudo vai ficando, né, dentro desse olhar, quando a gente tá fora dessa mulher braba, né, tá fora desse olhar selvagem, desperto, desvendado dessa mulher, eu acabo caindo nessas armadilhas de achar que ficar controlando rede social, telefone celular e ficar ligando para saber onde tá, com quem foi e ir atrás, isso não funciona. Não nos relacionamentos saudáveis, não mesmo. O processo é totalmente contrário. Se eu não me dou valor, se eu não me torno a minha melhor companhia, por que eu seria a melhor companhia do outro? Faz sentido isso pra vocês? Deixa eu ouvir vocês. Vocês estão quietinhas hoje? Contem aqui pra mim, deixa eu saber. Tem mais umas armadilhas boas aqui, viu? Que eu separei aqui pra vocês. Contem aqui pra mim que eu quero saber. Por quê? Porque a gente vai entrar numa outra armadilha na página 259, que é a seguinte. Como vemos na história, o fato de ser adotada pela velha senhora, em vez de dignificar o novo, permite que a atitude senescente destrua a inovação. Em vez de orientar sua protegida, a velha senhora tentará mumificá-la, torná-la múmia, né? A velha senhora nessa história não é sábia, mas se dedica sim à repetição de um único valor, sem experimentos nem renovação. Então olha só que interessante, né? Quem acompanhou os contos aqui comigo, lembra da bruxa Babaiaga, né? Baba-Yaga, que era uma bruxa sábia, que dava conselhos, né? Aqui, esse olhar da senhora é o contrário. Essa senhora vem representar para nós, na nossa vida atual, a sociedade, as crenças, os nossos valores, né? Os nossos principais valores da sociedade. Como, por exemplo, quem ama não trai. Isso é uma crença muito forte. Homem que trai é mau caráter, né? Que mais? Toda vez que existe a traição é preciso perdão. Então tudo isso são crenças que nós alimentamos, né? E praticamos dentro do nosso dia a dia. Qual é a grande questão e qual é a grande armadilha? Isso não me torna uma mulher livre, isso não me torna uma mulher mais criativa, isso não restaura o meu casamento. E aí? E muitas vezes nós damos ouvidos a essa senhora. Muitas vezes nós entramos nessa carruagem movidos por essa senhora. Então, quantas mulheres eu vejo aqui dentro da jornada, né, que antes de procurar ajuda, buscou falar com pai, com mãe, com amigas, com tias, até mesmo com instituições religiosas, né? E algumas delas, sem conhecimento, principalmente pais e amigos, né, sem ter um conhecimento profissional, acabavam dizendo, então larga, então separa, pega suas coisas e vai embora. E não sabe quais são as consequências disso, sem antes eu me tornar uma mulher maior que a dor da traição.
E por que eu tô falando isso? Porque vai ter momentos, né, vão ter situações, relacionamentos que já passaram muitos sinais amarelos, sinais neons até. E aqui já não existe mais a restauração, mas existe a sua própria restauração. E quando você se restaura, quando você se torna maior que a dor da traição, você leva a paz com você. Pode ser para dentro desse relacionamento que ainda chegue, que eu tenha conseguido com a jornada chegar a tempo de te ajudar nessa restauração, mas pode ser que você já passou todos os limites. Porque o tempo não ajuda, né, gente, quando o assunto é a restauração do nosso casamento. E a gente ficar tentando, sozinhos, por tentativa e erro, só atrapalha, né? Só leva a gente pro buraco. Então, mesmo que você já tenha passado todos os limites, todos os sinais, né? Mesmo que você tenha ultrapassado todos, quando você se torna maior que a dor da traição, você leva a paz consigo, né? Inclusive com você e para as próximas relações que você ainda terá, tá? Então, por quê? Porque isso, gente, quando a gente fala se torna maior que a dor da traição, é um estado interno, não depende do outro. Não importa o que o outro faça, a paz está dentro de mim, a leveza está dentro de mim, a harmonia está dentro de mim. Quem aqui, depois que descobriu a traição, acabou perdendo essa paz? Acabou se perdendo desse lugar de centro, desse lugar de leveza, desse lugar de sutileza, desse lugar de criatividade, desse lugar de feminino. Quem aqui perdeu isso? Deixa eu saber de vocês. Todo sentido, né, Dani? É muito forte esse livro aqui. Ele traz pra gente, a gente poderia passar um dia inteiro só falando sobre essas reflexões aqui. E nos mostra, né, nessa rispidez dessa senhora, o quanto a sociedade nos molda, né, a fazer o que aquilo é socialmente correto. Então, olha, todo mundo que é traída perdoa, ou não, todo mundo que é traída manda embora, né? E aí a gente vai entrando nesse movimento de todo mundo. E eu não sou todo mundo. Eu posso escolher fazer um pouco diferente. Entendem esse movimento? Então eu não preciso ser presa nessa gaiola por essa senhora socialmente correta. Eu posso procurar um caminho de sabedoria, eu posso encontrar um caminho de conhecimento que me mostre o que é melhor para mim, tá? Depois, eu trago aqui na página 261 um outro trechinho que ela fala o seguinte. É da mesma armadilha? Deixa eu ver. Vamos ver. Então, como todo animal em cativeiro, caímos numa tristeza que leva a um anseio obsessivo, muitas vezes caracterizado como uma inquietação sem nome. Daí em diante, corremos o risco de nos agarrar à primeira coisa que promete fazer com que voltemos a nos sentir vivas. Quem aqui depois da traição se sentiu assim, exatamente como um animal em cativeiro? Caímos numa tristeza que leva a um anseio obsessivo, muitas vezes caracterizado como uma inquietação sem nome. Quem aqui, depois de vivenciar a traição, sentiu isso? Aquele vazio, aquela inquietude. Eu não sei se eu faço isso, eu não sei se eu faço aquilo, eu não sei se eu penso isso, eu não sei se eu penso aquilo. E acaba indo para esse lugar vazio de tristeza. Que por mais que você busque uma saída, você não consegue ver a saída. Você se decepciona com seu marido, você se decepciona com você perde a paciência, você vai para um lugar que te dói muito, né? E parece que você para de ver a beleza na vida, você para de ver as coisas boas que aconteceram dentro dessa relação e você começa a ficar focada só naquilo que deu errado. E tudo que você pensa de positivo para tentar restaurar o seu casamento sozinha, automaticamente te vem um pensamento, mas e se ele estava com ela, e se isso foi uma mentira, e se ele mentiu para mim? E você enlouquece. Não é assim que funciona? O Alencar falou que a jornada foi a melhor coisa que aconteceu no nosso casamento. Hoje somos um homem e uma mulher novos construindo um novo casamento. Que bom, meu querido, eu fico muito feliz, viu? Pela conquista de vocês aqui na T7. Olha, se vocês interagirem comigo, essa aula vai ficar gravada, tá bom? É desse mesmo jeito. Bom dia, Estelinha. Bom dia, Ângela. Tudo bem? Então, aqui, quantas vezes, gente, nesse movimento, né, da traição, sem saber o que fazer, porque eu sempre falo que o problema maior da traição não é a traição em si. Pode até ser uma loucura isso, né? Mas é o que eu não sei fazer
com o que vem depois da traição. E é isso que me leva para esse lugar, né? É isso que me deixa nesse movimento de perdida. Eu não sei quem eu sou, eu não sei para onde eu vou, agora eu não sei o que eu faço. E vou tentando fazer tudo isso sozinha e vou me perdendo cada vez mais, vou me desconectando de mim cada vez mais, até que uma próxima traição acontece e aí eu vou entrando num ciclo. Eu falo aqui para as minhas mentoradas que esse é um movimento que a gente vai cavando os nossos próprios buracos, né? E aí, aqui eu coloquei algo que eu achei interessante, né? Quando eu tô sem ajuda, quando eu tô sem conhecimento, uma melhorinha que o outro dá, eu já acho que tudo vai ser diferente, né? Eu acho que tudo vai mudar, que isso é uma crise que vai ser passageira, vai passar rapidinho e de repente tudo volta como era antes. E aí você vai perdendo mais tempo acreditando naquela ilusão, né? Naquela ilusão do cativeiro que daqui a pouco ele me dá um pouquinho, eu já acho que é muito e que já vai ser aquela mudança extraordinária. E gente, não vai, tá? Não vai. Não adianta eu querer a mudança do outro se eu não me torno a minha própria mudança. Seja para continuar nesse casamento, ser luz na vida do meu marido para que ele possa também mudar, ou seja, para ser luz na minha vida e dizer, eu não aceito mais ficar aqui dentro da caixinha, vivendo isso que nós estamos vivendo hoje. Só que essa relação, ela chega ao fim de uma forma madura. Ela não chega ao fim com você se rastejando, ela não chega ao fim, é dolorido, mas é diferente. O processo é diferente, porque agora você está numa postura adulta, de olhar para o fim dessa relação do tipo, eu mereço mais. Eu gostaria muito que você estivesse ao meu lado e para que a gente pudesse crescer juntos. Mas se isso é algo que você não quer, eu não vou me reduzir para caber no seu mundo. Isso é muito forte, gente. Você precisa estar muito bem consigo mesma, sabendo exatamente o que você quer e o que você não quer, para você conseguir se posicionar nesse movimento, tá bom? Depois eu trago aqui um outro olhar, que é sobre a queima do tesouro, que é a queima dos sapatos, a queima dos sonhos dessa mulher. Quando os sapatos são queimados, queima o seu tesouro, queima a sua liberdade, queima a sua criatividade. E ela se torna sem vida, sem alegria. E ela quer retomar essa alegria, mas ela não sabe como, né? Então, olhem só aqui. Quantas vezes, quando a gente descobre a traição, o nosso mundo desaba, né? A nossa vida começa a ficar escura. A gente perde a alegria de viver. Pelo menos por um período, a gente perde a alegria de viver. A gente não sabe mais. Será que a minha vida foi uma mentira, né? Será? E agora, como vai ser? E dentro daquelas crenças, né, que aquela senhora representa aqui, a gente fica assim, eu nunca mais vou conseguir confiar, eu nunca mais vou conseguir perdoar, eu nunca mais... Isso é uma crença, porque a gente não sabe o caminho de solução para que isso aconteça, para que a gente consiga trazer essa paz primeiro para nós, tá? Então, quando esses sapatos são queimados e ela perde essa alegria, ela vai buscar compensar, sentir essa alegria de novo de uma outra forma, entende? Então assim, gente, nós temos, isso é o que eu ensino aqui dentro da jornada, passo a passo. Nós temos necessidades da nossa mente. E aqui, uma dessas necessidades é a certeza, é a significância, é a alegria de viver, é isso. No momento que esses sapatinhos dela foram queimados, isso foi tirado dela. Mas isso não significa que ela não precise sentir aquilo de novo. E esse é o movimento, sem ter agora aqueles sapatinhos, né? Que para ela eram sapatinhos saudáveis, que trazia liberdade, criatividade, apesar da dificuldade financeira. Ela vai tentar compensar isso em algum outro lugar. Então, na história, ela compensa isso com os sapatinhos vermelhos de verniz, os sapatinhos dançantes, né? Só que olha o tamanho do mal que esse sapatinho faz para ela. E nós, mulheres, fazemos a mesma coisa quando nós descobrimos a traição e nós perdemos a nossa alegria de viver. Nós vamos para um outro lugar tentando compensar essa dor. E é aqui que nós vamos, muitas vezes, para a comida. É aqui, muitas vezes, que a gente tem um apego excessivo pelos filhos. É aqui, muitas vezes, que a gente se apega para o excesso de compras. É aqui, muitas vezes, que a gente se pega, muitas vezes, apegado aos nossos pais, né? A primeira coisa que muitas mulheres fazem quando descobrem a traição é sair de casa e voltar para casa dos pais. Esse é um movimento muito claro que acontece.
Então, nós vamos nos perdendo, assim como os homens também se perdem nesse movimento e vão para o excesso de álcool, vão para o excesso de cigarro, até drogas, né? Então, tudo isso vem para preencher um vazio. Então, por que muitas mulheres ou engordam ou emagrecem demais depois de descobrir uma traição? Por motivo de uma compensação, né? Eu preciso comer demais para preencher esse vazio que eu sinto, para buscar uma solução que eu não sei qual é. Ou eu acabo emagrecendo demais, porque eu também estou tentando buscar uma solução e eu não consigo, né? E comer é algo que me dá prazer, né? Eu não quero, não sinto mais esse prazer pela vida. Tá fazendo sentido aqui para vocês? Deixa eu saber, que eu tô entrando em assuntos mais profundos. Deixa eu ver. A reconciliação depende da mudança do outro. O perdão deve ser liberado. Mas se a outra pessoa continua sem arrependimento, impossibilita voltar à relação. Olha só, Saulo Rodrigues. A mudança depende dos dois, né? O que eu falo aqui é que muitas vezes nós mulheres temos uma sabedoria de mulher profunda que é típico da energia feminina, da profundidade, né? Quando essa mulher tá nessa energia feminina, ela é profunda. Então, ela tá aqui comigo, ela tá assistindo essa live, ela tá indo pro fundo comigo para entender o que ela tá vivendo hoje, para buscar as soluções. O homem, ele é muito mais diretivo, ele quer muito mais resultado, muito mais resposta, né? Ele é menos profundo, ele é muito mais superficial para alguns assuntos. Então, nesse movimento, quando a mulher vem e ela procura ser a mudança, o marido rapidamente reage às mudanças dessa mulher. E quando existe a mudança dessa mulher, que promove a mudança nesse marido, ambos agora se tornam novas pessoas, mudadas, né? E aí eles proporcionam um novo relacionamento, que proporciona uma nova confiança, que proporciona uma nova relação, tá? Então, um vai puxando o outro nesse caminho do mais, e não pro caminho do menos, ok? Espero ter respondido aqui sua pergunta. Não tem fórmula mágica. No domingo tivemos que parar e conversar, mas foi uma conversa adulta, desperta e cheia de amor e respeito. Um entendendo como o outro pensa. É muito bom isso, né, Alencar? Principalmente quando a gente tem a ferramenta de entender como a minha mente funciona, como a mente do meu marido funciona. E aí, com todos esses conhecimentos, fica tudo muito mais fácil eu conseguir falar com o meu marido sem me magoar, sem me machucar, ele me entendendo, sem julgar, né? É um espaço seguro que nós falamos aqui. Muito bom. Depois, inclusive, gente, eu trago aqui, além dos excessos, né, da comida, da bebida e tudo mais, eu trago aqui também como um excesso a necessidade de querer cuidar do outro. Olha que interessante. Muitas mulheres, quando elas descobrem a traição, elas vão para um lugar de achar que a culpa é delas, né? E nesse movimento elas acham que se doando demais na relação, cuidando demais do marido em excesso, vai compensar isso, né? Então ele me traiu, acredito que por causa disso, então agora eu redobro a minha atenção, eu me dou demais nessa relação para tentar reverter isso. Isso acaba sendo muitas vezes um excesso, traz o desequilíbrio para a relação e isso acaba afastando ainda mais vocês. Sim, tudo bem até aqui, pessoas? Estamos acabando, hein? Faltam mais 2 armadilhas, vamos lá? Após 24 anos de casado, descobri uma traição e hoje estou perdida, preciso de ajuda. Ana Paula, que bom que você está aqui, tá bom? Eu digo que as mulheres que me seguem, as mulheres que acompanham o meu conteúdo, entram para a jornada, não chegam até mim por acaso. Existem tantas e tantas pessoas, tantos e tantos profissionais fazendo isso, né? O Bert Helling, ele sempre diz isso, né? Que os mentorados, os clientes, os pacientes, né? Sempre chegam no momento certo para receber aquilo que ele precisa de cada mentor. Então, eu acredito que você não está aqui por acaso. A minha história também é muito parecida. Eu tô casada há 22 anos e eu atendo mulheres exatamente com mais de 10, 15, 20 anos de casado e que descobriram uma traição e que ainda assim conseguiram se tornar maior que a dor da traição e mais do que isso. Muitas delas conseguiram restaurar os seus casamentos e algumas delas entenderam que não era isso mais que ela queria e que, na verdade, antes de descobrir a jornada, era ela que estava numa postura de totalmente dependente emocional, tá? Então, acompanha aqui os conteúdos. Eu acredito que, sim, o que a gente fala aqui... Olha lá, a Fabi tá falando aqui, a Fabi é T7, ó, venha pra T8, Ana Paula.
Não deixa de se inscrever lá no link da bio. Lá vocês vão receber todas as informações da mentoria fechada, tá? Que é um acompanhamento de 4 semanas. É muito rápido, mas é muito intenso, porque é 30 dias assim, sem parar. É muito profundo, né? Mas até lá, todos esses conteúdos, os meus conteúdos abertos já vão conseguir te trazer um olhar, tá? De que, independente da traição, que a traição é um ponto alto de todos os pontos cegos que não foram vistos anteriormente dentro desse relacionamento. Então, eu falo que a traição é o ponto do iceberg. Muitas coisas aconteceram antes, até que isso acontecesse, até que a traição acontecesse, tá? A traição, ela não acontece do dia pra noite. A traição, ela não acontece, eu durmo e acordo traída. Não é assim que funciona, tá? A gente diz aqui que pelos estudos de tudo que eu tenho acompanhado clinicamente aqui com os atendimentos, é que essas traições começaram a pelo menos, no mínimo, 2 anos antes, tá? O processo que leva a uma traição começa há pelo menos 2 anos antes, tá? Então fica aqui com a gente, Ana Paula, eu tenho certeza que a gente vai poder, eu falo a gente, porque nós somos mulheres que crescem com mulheres, né? E aqui você tá num ambiente sem julgamento, sem crítica, para poder ser ouvida, falar sobre a sua dor e também levar daqui muito conhecimento e compartilhar de histórias de mulheres que viveram pelo mesmo movimento que você. Acredito que elas estão até aqui, ó, falando com você, ó. A Natália, quero me inscrever, seja muito bem-vinda, viu, Natália? A Marilda T7, ó, verdade. Você pode não acreditar, mas você vai transbordar e se tornar maior que a dor da traição, Ana Paula. Aqui, ó, sou T7 e já quero ser T8 de novo. Muito bom, Neide. O Alencar é esposo da Marina da T7, que vivenciou agora a jornada com a gente. As mudanças têm que vir dos dois, mas as mulheres têm os sentimentos aflorados e é mais aberta às mudanças. Quando a mulher muda, nós homens começamos a sentir a segurança para mudar também. Muito obrigada, Alencar, por trazer esse olhar masculino aqui, né? E, gente, eu falo muito sobre isso, tá? Os homens, eles sofrem muito quando as mulheres pedem para eles essa necessidade de que eles busquem ajuda, né? Vem para eles com uma sensação de incapacidade, entendem? Então, quando as mulheres fazem esse caminho e mostram esse caminho para os seus maridos, eles vão agradecer vocês eternamente, tá? Se inscreva lá, é gratuito, só para você receber todas as informações. A gente vai ter a próxima maratona, Você Maior que a Dor da Traição, tá chegando, tá, gente? Tô dando spoiler aí, eu ainda não sei a data, mas tá chegando, então se inscrevam lá para não ficar de fora da maratona, tá? Isso, parabéns. É isso aí, Fabi. Então vamos lá. Na página 267, o que ela traz aqui pra gente? Deixa eu abrir aqui pra vocês, 267. Estamos chegando no final. Ela fala assim, ó. Olhem só, quando falo do excesso de domesticação como forma de cativeiro, não estou me referindo à socialização, o processo pelo qual as crianças são ensinadas a se comportar de um modo mais ou menos civilizado. Não é disso que ela está falando. O desenvolvimento social é de importância crítica. Sem ele, a mulher não tem como progredir no mundo. No entanto, o excesso de domesticação se assemelha a proibir que a essência vital saia dançando, em seu estado saudável e característico. O self selvagem não é dócil e vazio. Ele é alerta e sensível a qualquer movimento ou momento. Ele não se prende ao modelo absoluto e repetitivo para toda e qualquer circunstância. Ele tem opções criativas. A mulher cujos instintos estão prejudicados não tem escolha. Ela simplesmente fica à impossibilidade de prosseguir. O que ela diz aqui pra gente, gente? Que toda vez que a gente está em cativeiro, a gente acaba se fechando e querendo ser sempre a mesma pessoa, sempre do mesmo jeito, usando sempre as mesmas roupas, vivendo sempre a mesma rotina, falando sempre as mesmas coisas, buscando sempre os mesmos caminhos. Gente, isso é estar em cativeiro. Uma mulher livre, ela é cíclica e ela se permite viver esses ciclos. Hoje eu tô alegre, hoje eu tô feliz, hoje eu tô mais chateada, hoje eu tô mais introspectiva. Eu sou assim. Eu não uso sempre as mesmas roupas, eu não uso as mesmas cores, eu não uso sempre os mesmos modelos. Eu sou uma pessoa livre. E quando a gente vai para esse cativeiro, muitas vezes, a gente fica lá. Né? Meu marido não me deixa usar roupa curta, mas eu gosto muito. Meu marido não deixa ouvir tal música, meu marido não deixa isso, meu marido não deixa aquilo. Isso é um cativeiro.
tá? Eu sei que isso podem ser palavras fortes para vocês, mas isso aqui é um cativeiro. E aqui ela fala também sobre as consequências de viver esse cativeiro, que é o quê? Muitas vezes essa mulher vai começar a fazer isso escondido. Então, quando o marido viaja, ela usa shorts curtos, né? Quantas mulheres falam assim, e para os homens também? Nossa, na minha frente meu marido é de um jeito, nas minhas costas meu marido é de outro. Por quê? Porque não existe um ambiente seguro para ser exatamente quem eu sou. Mas isso não quer dizer que eu não vá ser quem eu sou em algum lugar. Pode ser com os meus amigos, pode ser com a minha família, pode ser quando aquela pessoa que me julga e me critica tá longe de mim. Entendem, gente? Esse é o movimento. Isso é um sinal claro de cativeiro. Olha lá, tem gente sendo desvendada aqui colocando os olhinhos. Tem mais alguém que tá se desvendando com esse conteúdo? Coloca os olhinhos aí para eu saber. E o outro extremo é assim, ó. Eu fico muito tempo reprimida, eu não posso falar, eu não posso usar as roupas que eu gosto, eu não posso ouvir as músicas que eu gosto. De repente, vem uma traição, esse casamento acaba. E aí você vai pro seu extremo, né? Tudo aquilo que você não usou uma vida inteira você quer usar. Tudo aquilo que você não bebeu uma vida inteira você quer beber. Tudo aquilo que você não fumou, tudo aquilo que você não teve de relacionamento sexual, você vai para um extremo. E isso mostra um movimento em que você ficou em cativeiro. E agora eu sou livre, agora eu quero ser livre. Então, gente, qualquer um desses dois movimentos, eles são muito prejudiciais. Seja você ficar no escondido, seja você ir pro excesso, é perigoso. É perigoso. Eu preciso ser quem eu sou todos os dias. Eu preciso trazer a minha essência de mulher, eu preciso trazer essa mulher desperta, essa mulher desvendada todos os dias. Eu sou uma essência em mulher aonde eu vou, com quem eu estiver, não importa. Por quê? Porque o que eu sei sobre mim, sobre aquilo que eu penso, sobre os meus valores, é muito maior do que o julgamento e as críticas. Desde que eu não esteja machucando ninguém, desde que eu não esteja fazendo mal para ninguém, eu vou manter aquilo que eu acredito ser e aquilo que eu sou. É muito maior do que aquilo que dizem fora de mim. Entendem isso? E aí, essa é uma postura interna de uma essência em mulher que nós precisamos trazer para nos posicionar no mundo daqui de fora. Então, isso eu quero, isso eu não quero. Até aqui você pode vir, daqui para cá, não pode. E tudo isso eu faço e falo com muito amor, com muita firmeza, com muito posicionamento, de forma que eu não vou me render. Eu não vou me render a um bico, eu não vou me render a uma cara feia, eu não vou me render a uma voz alta. Vamos conversar, né? Muitas das brigas se perdem justamente nesse movimento. Por quê? Porque nós não aprendemos isso na escola, ter recursos emocionais, ter ferramentas para poder aprender a falar com o outro. Nós não aprendemos a ferramenta de entender como a mente do outro funciona. Aqui dentro da jornada você aprende. E isso me dá mais ferramenta de poder falar com o outro, sem aquilo me doer. Eu me lembro, gente, trazendo um exemplo rápido aqui para vocês entenderem isso, né? Que eu, quando falava com o meu pai, eu não conseguia falar com ele, eu chorava. Por quê? Porque aquilo que ele fazia comigo me doía tanto que eu não conseguia falar. Eu só chorava. Por quê? Ele é militar. Então ele sempre teve uma postura muito enérgica. E quando ele me chamava Paula Carolina, ele me chamava pelos 2 nomes. Então assim, aquilo eu já tremia na base. E eu não conseguia falar. Aquilo me colocava em dor, porque eu ia ser exposta, eu ia ser ridicularizada, eu não conseguia falar. E aí, quanto mais eu me calava, quanto mais eu chorava, mais ele me dizia, para de chorar, para de chorar. Aquilo me colocava em profunda dor, nada saía e tudo piorava, né? E eu acredito que muitas vezes também acontece exatamente isso no casamento, né? Por quê? Porque o marido, sem entender como a sua mente funciona, acaba te colocando numa dor que ele não conhece, porque não é a dor dele. E você é a mesma coisa. Às vezes você pode ficar falando demais na cabeça do seu marido, tá colocando ele em processo de dor, mas você não entende a dor dele, porque não é a mesma dor que a sua. Então hoje eu entendo, meu pai tinha esse movimento de dor também, de precisar falar, mas ele não conseguia expor os seus sentimentos. E eu também não conseguia expor os meus. Então como que ele fazia o dele? Quando ele não conseguia ser entendido, ele usava força. E o que eu fazia? Eu chorava. Entende? Quando você entende isso, gente, isso é
tão maravilhoso, porque você sai de uma postura de dor e de vítima. E você vai para essa postura de mulher adulta, desperta, que consegue tomar as suas próprias decisões, tá bom? Vou fechar aqui agora. Vou fechar agora com a página 280. Ó, que é o finalzinho que ela fala assim, ó. Existe um importante... Ai, gente, isso aqui é forte demais. Será que dá tempo de eu falar pra vocês? É um estudo que fala sobre o cachorro. Eu vou fazer aqui rapidinho pra gente finalizar. Teve um estudo que ela conta aqui, eu não vou ler porque é um pouco comprido, mas eu vou tentar resumir. Foi feito um estudo com cachorros dentro de uma gaiola com uma plataforma, que essa plataforma dava choque, para testar o comportamento do cachorro. Então, em um dado momento, só o lado direito dava choque. Então, o cachorro sabia que ele tinha que ir para o lado esquerdo, tá? Então, imagine uma gaiola com uma plataforma que dá choque, que o cachorro ficava em cima, e eles iam testando o comportamento desse cachorro. Então, do lado direito dava choque, o cachorro sabia que não podia ficar aqui, que ele tinha que ir para o lado esquerdo. De repente, ele trocava o choque. Agora o choque era do lado esquerdo. O cachorro sabia que ele tinha que vir para o lado direito. Beleza. De repente, num outro teste, esse choque começou a ser aleatório. Então, todo lugar que o cachorro ia, ele tomava choque. O que esse cachorro fez? Ele se rendeu. Ele deitou no centro da plataforma que dava choque e ali ele ficou tomando choque. Até que num outro momento dessa experiência, os cientistas abrem a gaiola para que esse cachorro possa sair. E incrivelmente, olha gente, até me arrepia, olha o que acontece. Esse cachorro não sai da gaiola e ele fica lá tomando choque. Por que eu trouxe esse caso aqui para vocês, gente? Quantas de nós tomamos uma pancada de um lado, corremos pro outro. Tomamos uma pancada do outro lado, corremos pro outro lado. E aí, de repente, na nossa vida, parece que a gente começa a tomar pancada de tudo quanto é lado. Meu mundo cai, eu descobri que foi traída, eu não consigo me reconectar com meu marido, a restauração não tá acontecendo, ele quer ir embora de casa, ele continua com a amante. Eu fico imaginando, né, esse movimento dessa história desse cachorro que fica para todos os lados. E aí essa mulher chega um momento que ela tá tão cansada, tão exausta, tão infeliz, sabe, sem procurar, sem conseguir olhar para um caminho de solução, que como esse cachorro, ela deita nessa plataforma e deixa que a pancadaria continue acontecendo, porque ela não tem mais forças para olhar para isso. E quando eu venho aqui e falo para você que existe um caminho de solução, que é possível você sair dessa dor, parar de ficar tomando esses choques e abre a gaiola, ainda tem mulheres que continuam deitadas tomando choque. É muito forte isso, gente. É muito forte. E eu tô aqui porque antes, talvez, mulher, isso não fosse algo muito claro pra você. Talvez isso antes não fosse algo que te trouxesse essa clareza. Caramba, é isso que tá acontecendo comigo. Eu tô tomando choque, eu tô tomando porrada o tempo todo. Eu acho que tô conseguindo restaurar meu casamento sozinho, mas eu não tô conseguindo. Cada hora é algo novo. Eu não consigo falar com ele, a gente tá distante emocionalmente, sexualmente. Eu não consigo. Então o que eu faço? Nada. A dúvida, o medo, a dor, ela paralisa. E aí mesmo quando alguém vem aqui e te diz que existe um caminho de solução, que existe um passo a passo para que você se torne maior que a dor da traição, que você resgate essa mulher, essa essência mulher, essa mulher desperta em você, né? Que você cure essa dor dentro de você, que você olhe para essa traição e ela não te doa mais. E você consiga sair dessa gaiola que você mesmo se colocou. É possível. Ainda assim, tem mulheres que não olham. Tá? Então eu não sei qual vai ser o seu movimento aqui depois dessa aula, eu gostaria muito de saber se você vai ser aquela que vai continuar dentro da gaiola ou se você vai ser aquela que vai sair dessa gaiola correndo, porque tem um mundo aqui fora te esperando. E vou te falar uma coisa, esse mundo é bem colorido, tá? É isso que eu queria falar pra vocês, mulheres, sobre o recomeço agora, na página 283, é só um pedacinho que ela fala assim, ó. À medida que o instinto se restaura, a mulher selvagem retorna. Em vez de entrar dançando na floresta usando sapatinhos vermelhos, até que toda a sua vida passe a ficar torturada e desprovida de significado, podemos voltar à vida feita à mão, à vida plenamente atenta. Podemos refazer os nossos próprios sapatos, caminhar o nosso caminho, falar a nossa própria fala.
É sobre isso que eu tô querendo falar pra você, mulher. Que sim, através de um caminho de solução, você pode se tornar essa mulher maior que a dor da traição e voltar a fazer o seu sapatinho de retalhos com a sua criatividade, com a sua liberdade, com a sua postura nova de mulher no mundo. E você pode caminhar por essa floresta saltitante sem precisar cair nessas armadilhas. Tá bom, minhas queridas? Não é fácil, mas é totalmente possível, Ângela. É exatamente isso, tá? É isso, gente. É isso que eu trago aqui pra vocês, que existe um caminho, que é possível se tornar sim maior que a dor da traição quando eu me abro para esse novo caminho. Não importa se eu estava dentro dessa gaiola, se eu tomei choque, não importa. O mais importante, essa gaiola se abriu, existe aqui fora um movimento de mudança. Exatamente, Alencar, é um processo diário. Preciso sair dessa gaiola. Natália, eu acredito que você estando aqui hoje, você já tenha dado o seu primeiro passo. Sabe por quê? Porque você já sabe que essa gaiola existe. Enquanto muitas mulheres nem sabem que essa gaiola existe. Tá bom? Feliz Dias de Essência em Mulher. Exatamente, né, gente? Hoje é dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E eu posso dizer, gente, que o Dia da Mulher é todo dia, né? Quando você se torna essa mulher maior que a dor da traição, você se ama, você se beija, você se cheira, é todo dia, né? E quando a gente faz isso com a nossa essência em mulher, aí sim, nós estamos prontas para olhar e para admirar uma outra mulher, com os olhos sem julgamento e sem crítica, só apreciando aquele feminino, olhando para todas as mulheres que vieram antes de nós, que por causa delas, foi por causa delas que a vida deu um jeito de chegar até nós, né? Então hoje, nosso agradecimento profundo, e acredito que esse conto, né, gente, vem olhar muito para isso, para esse nosso despertar dessa mulher dentro de nós. Não basta só ter um genital feminino, a gente precisa trazer essa mulher que existe dentro de nós à luz. E que bom que esse seja um dia para que a gente possa refletir sobre tudo isso, olhar para tudo isso de uma forma um pouquinho diferente, tá bom? Somos Maravigood, muito bom, gente. Olha só, eu vou deixar essa aula gravada e eu gostaria muito, porque quando eu fecho a aula, eu não tenho mais acesso aos comentários de vocês. Então eu queria muito que vocês deixassem as compreensões de vocês abaixo dessa aula, do que vocês aprenderam, o que mais te tocou dessa aula, o que mais te despertou nessa aula, o que mais te chamou a atenção e por onde você já começa a sua mudança. Saber disso é que me faz estar aqui com você agora, dividindo esse conhecimento totalmente gratuito, mas que pra mim enche o meu coração, porque tudo aquilo que eu falo pra vocês, eu aprendo 2 vezes. Vamos crescer nesse movimento? Um beijo no seu coração, espero ler os comentários de vocês lá nos comentários abaixo desse vídeo, tá bom? Um beijo, minhas queridas, fiquem com Deus.